cultura de colocar Jesus no centro, comunicar, de forma clara, que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de um médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Abençoe poderosamente a nossa vida. Ser pai é uma jornada muito interessante, muito gratificante também. Deus nos proporciona coisas como essa. Eu acho uma maravilha mesmo, uma bênção ser pai, né? E eu queria fazer menção aqui, essa noite, a dois pais, né? Um é o meu pai mesmo, meu pai genético, digamos assim, né? Eu perdi meu pai com 23 anos, e infelizmente hoje eu não posso dar um abraço nele, né? Já há alguns anos, né? Não posso dar um abraço que eu gostaria de dar nele. Então, se você tem o seu pai vivo, a sua mãe viva, não perca oportunidades como essa, ok? Se você está meio brigado, meio chateado com teu pai, peça desculpa, não adianta ficar chateado com pai, com mãe, isso é bobagem. Peça desculpa, abrace e beije bastante. Tem um monte de coisas que eu gostaria de ter dito para o meu pai em vida, mas não disse. E hoje eu não posso fazer mais isso, amém? Então, que isso não aconteça com você, tá certo? Eu lembro do meu pai com muita alegria, com muita satisfação, foi um grande exemplo na minha vida. Boa parte do que eu sou, eu devo a ele. E como ele não está mais presente, eu transfiro muito disso para minha mãe. Minha mãe sim está viva, e eu honro ela em dias como esse também, Dia dos Pais, a minha mãe, que é mãe e pai para mim hoje, eu honro ela bastante. O outro pai que eu queria mencionar aqui é o meu pai espiritual. Eu cheguei aqui no RN em 2004. Logo que cheguei, me converti. E me converti na semente, nesta igreja aqui, que não era fisicamente neste local. Isso se deu através do meu relacionamento com o pastor Pedro, que é o meu pai espiritual. Hoje também, infelizmente, eu não pude dar um abraço, que eu gostaria muito a ele. O pastor começou o processo, né, de quimioterapia e radioterapia. Imagino que vocês sabem que é um tratamento um tanto quanto agressivo, né, não é algo tão simples, mas ele está nessa luta, está lutando de pé, está bem emocionalmente, mas é um tratamento agressivo, é um tratamento que não é fácil, né? E realmente a recomendação é não ter visitas, né, pessoas de fora, né? Então eu deixo registrado aqui, pastor Pedro, o meu abraço, né? Sou teu filho espiritual, o abraço dessa igreja, porque eu sei que, se não todos, mas muitos de vocês aqui também são filhos espirituais do pastor Pedro, tiveram a sua fé em Cristo gerada muito através do acompanhamento, das pregações,
do pastoreio do pastor Pedro. Então, pastor, receba o nosso abraço, receba o abraço dessa igreja que lhe ama sobremaneira. Nós somos muito gratos pela sua vida. O Senhor tem sido um grande pai para todos nós. Glória a Deus. Consegui falar sem chorar. Achei que eu ia chorar, engasgar e ter que dar uma pausa, mas foi possível. Queridos, vamos falar hoje de decisões que mudam vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10. É um texto assim, altamente conhecido. É uma palavra extremamente simples. Na verdade, eu não tenho nem capacidade de pregar algo complexo. Vamos falar sobre decisões que mudam vidas, decisões que impactam vidas. Nós tomamos decisões todos os dias, vocês sabem disso, a todo instante, a todo momento. Só que aquilo que a gente domina, aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente decide, faz e nem sente que faz. Então você acha que nem está decidindo, porque você domina tanto, faz tão parte do seu dia a dia, é tão parte da sua rotina, que você decide sem perceber, vai naturalmente. Mas desde que a gente acorda, a gente está decidindo. O tempo todo, a gente está decidindo. Toda hora, todo momento. Tem decisões que nos atrasam, decisões erradas, quando tomamos decisões erradas, e nós tomamos, por muitas vezes, decisões erradas, estas nos atrasam. E tem decisões que nos levam para o próximo nível, tem decisões que nos levam para mais um degrau, tem decisões que nos fazem avançar, geralmente decisões acertadas, tem decisões que mudam a nossa vida, e tem decisões que mudam a vida dos outros. E tem decisões que faz tudo isso. Ao passo que muda a sua vida, muda a vida do seu irmão também. Essa é a melhor decisão. Lucas 10 fala um pouco sobre isso. É a parábola do bom samaritano, que você deve conhecer, a partir do 25 ali. Na minha Bíblia está assim, a parábola do bom samaritano, na sua deve estar também. Todo mundo conhece esse texto, então a gente só vai relembrá-lo aqui, amém? Tenho certeza que não é um texto novo para ninguém. E diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Já que a questão era a vida eterna aqui. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque tipo assim, Deus é fácil. Quem é Deus eu sei. Mas eu conheço tanta gente, eu convivo com tanta gente. Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Faça igual. Essa história é a resposta de Jesus a uma pergunta.
É só isso. Jesus recebe uma pergunta e essa história trata só dessa resposta. E tem a ver com como agradar a Deus. Como eu consigo agradar a Deus? Ou como tomar decisões que agrade a Deus? Como as minhas decisões do meu dia a dia? Nós temos um sacerdote aqui, um pastor, um padre, enfim, um sacerdote, um religioso, ok? Um religioso. E ele está vindo pela estrada ali. Quando ele se depara com a situação, quando ele vê o homem lá todo ensanguentado, machucado, ferido, sem roupas, o que ele faz? Ele atravessa a rua, ele vai para o outro lado. Ele deixa o cara lá. E aí vem depois o levita. Irmão, esse levita pode ser qualquer um, era um levita. Nós tínhamos vários levitas, né? Aqui em cima tocando. E vem então esse levita. E ele vê a mesma cena. Ele se depara com a mesma imagem. Está lá o cara. No chão, jogado, machucado, ferido, quase morto, é o que diz o texto. Ele atravessa a rua e vai para o outro lado. Mas aí tem um samaritano. Aí vem o samaritano, que quando viu, teve piedade dele. Em outras palavras, se importou com ele. Toda vez que você se importa com alguém, o que você faz normalmente? Quando você realmente se importa com alguém, você se aproxima dessa pessoa. E a Bíblia diz isso, ele teve piedade, ele se importou. Ele viu a cena, e diferente do pastor, diferente do levita, ele teve piedade, ele se importa. E quando a gente se importa, a gente se aproxima. Sabe aquela história assim, eu gosto muito de fulano, mas você nunca liga, você nunca vai ver, você nunca pergunta como está, você não quer nem saber, mas eu gosto muito de fulano. Você gosta mais ou menos, ok? Vamos combinar. Gostamos mais ou menos, porque quando a gente se importa, a distância diminui. Quando a gente se importa, a gente se aproxima. Nós não amamos a distância. Necessariamente eu não estou falando de aproximação física, ok? Mas você se aproxima, você é presente. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, eu tenho, pela minha história de vida, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Minha mãe foi mãe e pai, né? Ainda meu pai vivo. E depois que ele faleceu, digamos assim, mais ainda. Eu ligo para minha mãe todos os dias, e muitas vezes mais de uma vez por dia. E quase sempre chamada de vídeo, porque eu quero ver. Ela está ficando velhinha, e quando eu vou lá assim, né? Eu não quero me assustar com o que eu vou ver, se ela estiver muito velhinha. Então eu olho ela por vídeo, para eu estar sempre ligado assim na transformação que o tempo está fazendo com ela. E para que ela perceba também o que o tempo está fazendo comigo. O pastor Pedro costuma dizer que o tempo é uma fábrica de monstros. Ele transforma você em outra coisa. Pastor Pedro que dizia isso. Diz isso. Estou brincando, lógico. Mas enfim, quando você se importa, você se aproxima. E esse samaritano, ele se importou. Ele se aproximou. O texto diz que ele enfaixou as feridas. Aí eu pergunto a você, ele enfaixou como? Porque você acha que esse samaritano, quando saiu de casa, ele imaginou assim, estou saindo de casa, muito que provavelmente vou encontrar um judeu espancado. Então vou levar aqui uma caixa de primeiros socorros, porque provavelmente ele vai estar espancado na beira da estrada e eu vou ter com que cuidar dele. É lógico que não. Ele saiu de casa como nós saímos hoje, para vir para o culto. Talvez ele estava indo para um culto, não sei, para qualquer coisa. O fato é, ele se depara com a situação, e naquele momento, seja o que for que ele iria fazer, deixou de ser importante. Aquela pessoa passou a ser mais importante para ele. E a Bíblia diz que ele enfaixou e cuidou ali, um cuidado inicial de suas feridas,
Provavelmente, meus irmãos, ele rasgou um pedaço da camisa ou até tirou a própria camisa para fazer isso. A roupa dele já não importava mais. Talvez fosse uma roupa nova, bacana, dependendo do tipo do compromisso que ele tivesse ali. Mas para ele não era importante isso. Era importante o cuidado. Era importante cuidar. O homem estava quase morrendo. Então talvez ele rasgou um pedaço da manga, eu não sei. Mas ele oferece ali um cuidado inicial. Depois a Bíblia diz que, poxa, ele estava vindo no seu animal, mas aí ele agora não vai mais no seu animal, ele vai a pé, porque ele pega o judeu e coloca em cima do animal dele e segue, provavelmente andando e puxando o animal. Ele vinha num conforto pleno, um conforto bacana ali no seu animal, tranquilo, de boa. De repente ele vê aquela situação, cuida ali inicialmente, pega a pessoa, coloca no animal dele e ele agora vai a pé puxando o animal. Essa é a cena. Isso é o que acontece ali. Essa é a história que Jesus está contando. Eu vinha num cavalo, agora eu vou a pé. Eu estou bem, não importa. E leva ele a uma hospedaria. E chega lá, ele dá 2 denários, que era grana pra caramba. Depois você pergunta ao pastor Guilherme quanto valia exatamente, que o pastor Guilherme é um estudioso. Ele vai saber lhe dizer exatamente. Adoro conversar com o pastor Guilherme. Mas ele oferece lá 2 denários, uma grana. E ainda fala mais, olha, cuide bem, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, se você gastou qualquer coisa a mais, eu vou cobrir. Pode cuidar que eu volto. Você acha que aquele cara não voltaria fazendo o que ele já tinha feito? Ele deixou lá uma entrada já, falou, olha, é para cuidar, meu irmão. Eu tenho um compromisso, de repente, vou cumprir esse meu compromisso, mas eu vou voltar, cuide, o que você gastar mais, eu pago. Eu pago. Uma cobertura completa, uma assistência completa. E aí, no final disso, Jesus pergunta, quem é que você acha que foi o próximo desse homem que caiu nas mãos de um assaltante? Quem você acha que foi? E a resposta é óbvia, não tinha como ser outra. Aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. Você é capaz de fazer isso? Você entendeu a história que eu contei? Vá e faça o mesmo. Faça igual. A pergunta para nós que queremos agradar a Deus, e eu sei que você quer, eu também quero. Eu sei que essa igreja quer. Mas a pergunta realmente para quem quer agradar, para quem quer revolucionar a sua vida e a vida dos outros. Para quem quer, assim, mudar o seu estilo de vida é como nós tomamos as nossas decisões diante de fatos assim, ou diante de fatos semelhantes a este. Porque nós tomamos decisões o tempo inteiro. A todo tempo nós estamos tomando decisões. A Bíblia é cheia de histórias de decisões. Algumas super complicadas. Você imagina Pedro no barco, Jesus lá no meio da água vira para ele e fala, vem andando sobre as águas, não é vem. Não pega aí um botezinho e vem, não, vem agora aqui. Você acha que foi fácil para Pedro sair? Você acha que ele achava assim que ele ia conseguir andar sobre as águas? Você acha que é uma decisão ali tranquila? Se tem ideia do que passou pela cabeça dele, por exemplo, que vergonha que eu vou passar se eu botar o pé e me afundar. Já imaginou? Ele deve ter pensado em muitas coisas. Muitas coisas. Imagine Moisés, olha, pode ir, quando você colocar o cajado no mar, ele vai abrir, aí você passa. Você já imaginou Moisés no meio ali, daquele mar, aberto, um paredão de água de um lado, de outro, ele com um povo inteiro ali no meio, ele olhando para o lado e andando, e digamos assim, tendo que ter fé, não, isso não vai engolir a gente, não vai, vamos que dá para... Cara, decisão super complexa, super difícil, super complicada, tomada por homens nada extraordinários, ok? Nada.
Quem era Pedro antes de Jesus? Cara comum, como você e eu. Talvez até menos. Provavelmente até menos. Cara comum, nada extraordinário. O problema é que às vezes a gente fica esperando ser extraordinário para fazer alguma coisa para Deus. Sabe quando a gente vai fazer? Nunca. Porque biblicamente falando, você não vai ver assim. Pode falar, mas Davi era. Davi se tornou nas mãos de Deus, ele não era. Davi não era extraordinário, ele se tornou extraordinário. Não por ele, mas pelo Deus que habitava na vida dele. É diferente. É diferente. Davi era um cara menos do que nós, ok? Nem o pai dele se lembrava dele. Seu pai se lembra de você? Ah, lembra, então você está na frente dele já. Você já ganhou de Davi se seu pai se lembra de você. Porque o de Davi nem lembrava dele. Ah, mas ele foi matar o gigante. Ele não foi matar gigante, ele foi levar comida para os irmãos. Ele não foi matar gigante nenhum. Ah, mas ele matou. Ok, ele matou. Mas ele não foi lá para isso. Ele não foi convocado para isso. Chegou lá, ele teve que decidir fazer isso. E você acha que ele decidiu como? Não, eu sou o cara. Nada, meu irmão. Com certeza com bastante medo. Com bastante medo. Mas com aquele sentimento de indignação. Eu não posso me deparar com essa cena e o mesmo sentimento do samaritano contado na história por Jesus. Certamente é o mesmo. Eu não posso passar por aqui, me deparar com essa situação e atravessar. E ele nem sabia que isso já tinha acontecido 2 vezes. Talvez ele teria respaldo para isso se ele soubesse, mas ele nem sabia. Ele nem sabia. Gente como nós, pessoas como vocês e eu, falo de pessoas comuns, nada extraordinárias. A decisão ali era uma só: parar ou não parar, seguir ou não seguir, parar ou não parar. Eu paro ou não paro para as pessoas? Vocês, param ou não param para as pessoas? Qual é a sua postura diante de uma dificuldade? Você se importa ou não com os outros? De fato. Porque eu tenho certeza que o sacerdote, o pastor, talvez ele se sensibilizou sim. Puxa vida, se eu tivesse mais tempo, eu ia fazer alguma coisa por esse cara, mas eu estou tão apressado. Eu tenho certeza que o levita se sensibilizou. Eu tenho certeza que ele... Nossa, se eu pudesse. Me lembrei agora de um áudio que tem no Instagram. Se eu pudesse, se tivéssemos o poder. Se eu pudesse. Certamente o levita se sensibilizou. Você se sensibiliza com a dor do outro? Ok, já é um começo. O samaritano parou. Ele fez algo. Uma coisa eu tenho certeza: nós não podemos tomar decisões por aquilo que gostamos ou não gostamos. Nós não podemos tomar decisões por aquilo que queremos ou não queremos. Nossas decisões devem ser tomadas baseadas em princípios. Sempre. Sempre, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, com o seu chefe ou com os seus subordinados, na igreja que você congrega, decisão se toma baseado em princípios, princípios bíblicos, princípios de Deus. Ou somos cristãos ou não. Não existe meio cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão, ok? Mesmo considerando que estamos sempre num processo de melhoria. Agora você imagine o samaritano ali naquela situação. Peraí, moço, peraí que eu vou lá perguntar ao meu pastor se eu posso lhe ajudar. O cara tinha morrido. Não dá tempo. Peraí, moço, que eu vou perguntar ao meu líder de célula se eu posso fazer algo por você. Entende? Se esse samaritano fosse codependente, o judeu estava morto. A história terminaria diferente. Tomamos decisões baseadas em princípios, e princípios de Deus, que devem estar guardados em nosso coração.
Não é que você tem que conhecer e saber citar a Bíblia de capa a capa, ou muita coisa dela, não é isso que eu estou dizendo. Eu também não sei. Mas os princípios de Deus, eles devem estar impregnados na sua vida. E isso deve refletir nas suas ações, nas suas decisões. Amém? Simples, simples assim. Imaginem José, lá na casa de Potifar. Vocês conhecem a história? Imagine ele lá, proposta de emprego, foi contratado, com muita misericórdia. Aí a mulher dele, a mulher de Potifar, uma mulher meio para frente, digamos assim, para não dizer outra coisa aqui. Estamos em horário nobre, né? Mas uma mulher um pouco para frente, um pouco saidinha. José é um cara bonitão. Ela achou ele bonitão, se encantou por ele, começa a dar em cima dele, se apaixona por ele. E José, eu fico ou não fico? Ou no linguajar popular de hoje, eu pego ou não pego? O que eu faço aí? O que eu vou fazer? Está me dando mole, eu não estou fazendo nada? E se ela me favorecer aqui no emprego? Se a coisa ficar boa para mim? De repente, se meu patrão morre, aí eu me caso com ela e fico dono disso tudo aqui. Ele poderia ter começado a conjecturar coisas. 1000 coisas poderia ter acontecido. 1000 coisas. Eu sou novo, ela é cheirosinha, está afim de mim, um clima bacana, eu estou meio afim também, eu sei que ele estava afim porque ele correu. Se ele não corre, mas ele correu, então ele estava afim. Ele estava afim. Que mal tem? Está partindo dela, não é de mim, eu estou na minha, tal. Meus irmãos, a gente não pode tomar decisões baseadas na nossa vontade. De jeito nenhum. Nunca tome decisão baseado na sua vontade. Nunca tome decisão baseado tão somente naquilo que você quer. Não faça isso. Não faça isso. A vida da gente não pode ser baseada naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente não gosta. Seria até interessante se assim fosse, mas não deve. Eu estou falando não pode, mas acho que eu estou me expressando errado. Não deve ser assim, porque tem muita gente que decide assim. O que é bom para mim? O que é melhor para mim? Ou para os meus? Mas, com base nessa história, eu quero falar para vocês de alguns princípios que nós precisamos ter no nosso coração para a gente tomar decisão. Eu sei que você já entendeu a história, o que está acontecendo aqui. Tem um cara todo ensanguentado, vai morrer, se alguém não estancar o sangramento. Era o fim da linha ali para o judeu, se alguém não ajudar a tempo. Aí tem um sacerdote, um pastor lá, ocupadíssimo, talvez estava indo para o culto até. Estava meio atrasado, com pressa. Ele vê, eu não vou perder meu tempo aqui. Não vou perder tempo, não posso perder tempo, eu tenho um culto. Eu não vou me atrasar para o culto por causa de um cara que deve ter feito até besteira. Talvez apanhou e está nessa condição porque fez besteira. Atravessou aí a rua e foi-se embora. E tem um levita, talvez pior ainda, porque se o pastor estava atrasado, o levita vem depois, o levita já devia estar no culto antes. Ele vem depois do pastor, mais atrasado ainda, eu que não vou parar mesmo. Atravessou e foi embora. Com pressa. Mas aí vem um samaritano. E você sabe, o samaritano não odiava judeu. Eles não se davam. Eles não se davam. O judeu considerava o samaritano uma segunda categoria de gente. Quando o povo de Israel veio de Canaã, entrou em Canaã, eles se misturaram. Perderam, digamos assim, a pureza do que eles entendiam. Ficaram um povo misturado, raciado. Então eles não se davam. O judeu não gostava de samaritano e vice-versa. Vice-versa. E o samaritano sabia que era um judeu que estava ali. Um judeu era muito fácil de ser reconhecido. O samaritano sabia. O que ele poderia ter pensado? Eu vou ajudar? Eu é que eu não vou. Esse cara não gosta de mim. Esse cara não gosta do meu povo. Esse cara me considera uma sub-raça. Se ele pudesse, ele exterminava o meu povo.
eu vou ajudar, eu vou terminar de matar, eu vou encher ele de chute aqui e vou-me embora. Era o que ele faria se estivesse no meu lugar, certamente eu vou fazer o mesmo. Mas ele toma uma decisão contra a vontade dele. E é muito provável que Jesus tenha escolhido um samaritano para ficar bem claro que quem decide ajudá-lo era uma pessoa que não queria ajudá-lo. E ele ajudou, mesmo sem querer. Ele fez o que ele não queria, ele fez o que era certo. Amém? Ele fez o que era certo fazer. Talvez as decisões que mais vão promover transformações na nossa vida e dos outros é justamente aquela que você não está a fim de tomar. É justamente aquela que você não está a fim de fazer, sabe? Conversar com aquele parente que você está brigado. Chato, é constrangedor. Mas vá lá, meu irmão. Faça o teu. Vá lá e conversa com ele, conversa com ela. Trata a situação. É assim que um cristão age. Não se preocupe com o que ele ou ela vai pensar. Faça o que é certo fazer. Não importa o que aconteceu, não vale a pena. Estava conversando com a minha mãe hoje sobre isso. Não vale a pena. Todo mundo tem um caso complicado de família, amém? Todo mundo tem, não é só você não, eu também tenho. Toda a família é cheia de história, cheia de coisa. A sua não é diferente da minha, a minha não é diferente da sua, ok? Vá lá, trate, converse, dê a cara para bater se for preciso, amém? Mas, como disse a vocês, 3 princípios, rapidinho para a gente levar para casa. Primeiro deles, na hora de decidir, as pessoas importam. Princípios que o samaritano levou em consideração, amém? Eu poderia dizer aqui 10 princípios, ok? Separei só 3. As pessoas importam. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, amém? As pessoas são importantes para Deus. As pessoas são mais importantes que culto. As pessoas são mais importantes que programações. As pessoas são mais importantes que a nossa agenda. Amém? Pessoas importam para Deus, por isso Deus parou tudo. Deus estava em um culto, Ele estava sendo adorado, mas Ele parou por nossa causa. Ele parou o que Ele estava fazendo por nossa causa. Ele parou o que Ele estava fazendo para resolver o nosso problema. Ele parou o que Ele estava fazendo para cuidar das nossas feridas. Ele parou o que Ele estava fazendo para nos trazer a vida, porque nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição, essa era a nossa realidade. Nós estávamos cheirando mal, porque carne fede quando estraga, e a nossa carne tem o gosto do pecado. E Deus parou tudo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje dizendo isso. Amém? Ele parou tudo, não esqueça disso quando você for decidir. As pessoas importam. A sua decisão vai abençoar alguém? Ah, não vai atrapalhar, vai trazer problema? Pense bem, reavalie. Não sei o contexto, mas pense bem. Amém? Pense bem. A vida é corrida, tudo é corrido. Mas Jesus, Ele não veio para te abençoar, amém? Jesus veio para te salvar. Ele abençoa, mas Ele não veio para isso. Jesus veio para te salvar. Jesus não veio para dar carro para a gente, para dar casa, para dar dinheiro, para dar roupa, para dar namorado, mulher, enfim. Jesus não veio para isso. Jesus veio para te salvar e Ele te salvou, amém? O resto é consequência. É consequência de uma vida santa, separada, santificada. Ele não veio pelas bênçãos, Ele não veio para te abençoar, mas abençoa porque Ele é bom demais, é bom o tempo todo, a todo tempo, é sempre bom, sempre bom, sempre. Vou te falar uma coisa com muita segurança. A transformação que Deus fez em você e em mim
muitas vezes ela é externada pela maneira como você trata os outros. Muitas vezes, o que Deus promoveu em você de mudança, você que se encontrou com Ele, você que se relaciona com Deus, muitas vezes você demonstra o amor de Deus na sua vida pela maneira como você trata os outros. Então, se você trata mal, reavalie a tua relação com Deus. Tem alguma coisa errada. Porque as pessoas importam para Deus. As pessoas são mais importantes. Amém? Segundo, ter a aprovação de Deus é mais importante que ter a aprovação das pessoas. Como assim, se as pessoas importam, né? Mas repito, ter a aprovação de Deus é mais importante que ter a aprovação das pessoas. Eu explico. Certamente, como eu disse, o pastor, o levita, eles estavam atrasados. E eles estavam preocupados, com pressa. Como é que eu vou chegar atrasado no culto? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Não posso me atrasar, eu tenho um compromisso. O que vão falar de mim? Né? O que vão dizer de mim? O que os outros vão falar? Só que quem é que está contando a história? Quem conta a história é Jesus. E o que Jesus queria que as pessoas tivessem feito? Quem é, digamos assim, quem é o cara certo da história? É quem parou, né? Quem é o cara certo é quem parou. Então, ter a aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. Amém? Esteja certo de que o que você está fazendo agrade a Deus, ainda que pode não agradar A, B ou C. Ok? Mas esteja seguro de que agrade a Deus. Você toma a decisão como? Querendo a aprovação de Deus ou querendo ficar bem com os outros? Você quer a aprovação de Deus ou você quer aplausos? As duas coisas são impossíveis. Toda vez que você for justo, eu sei que essa afirmação pode parecer muito forte, ou até ser muito forte, mas toda vez que você agir de forma justa e igualitária, você vai desagradar alguém. Você vai desagradar alguém. Isso é líquido e certo. Líquido e certo. Mas a justiça agrada a Deus, porque o Deus a quem servimos é justo. Então, sejamos justos. Amém? Sejamos justos. Sempre. Ah, mas fulano não vai gostar, ciclano não vai gostar. Qual é o peso da opinião das pessoas na sua vida? E qual é o peso da opinião de Deus na sua vida? A de Deus tem que pesar mais. Muito mais. Deixa a turma te jogar pedra, meu irmão. Agrade a Deus. Deixa a turma apedrejar, agrade a Deus. Essa é a decisão que provoca a transformação, a que agrada a Deus. Amém? A decisão que agrada a Deus, ela provoca a transformação em você primeiro e depois nos outros. Essa é a decisão que transforma. Terceiro e último, tome a sua decisão baseada no que você é, não no que os outros dizem ao seu respeito. Deixa eu te falar uma coisa. Não vou poder citar nomes, porque seria muita gente. Mas você sabia, uma fofoca, viu? Você sabia que as pessoas falam mal de você? As pessoas falam mal da gente. Quem é que não fala mal de você? Sei, sua mãe. Às vezes até ela fala, né? Ô, menina, até a mãe da gente fala. Com o maior amor, mas fala. Mas as pessoas falam mal da gente. Tudo bem. Qual o problema? Você não tem defeito, não? Vai perder seu tempo se chateando com as pessoas? Cara, eu tenho pessoas que eu amo, gosto e amo, que eu sei que, como diz na minha terra lá, senta o bambu em mim. E eu visito na casa delas. Não é toda vez que eu vou lá que elas falam mal de mim, é só algumas vezes, né? Mas fala.
Ó, gente que não está mais na igreja, se tem alguém aqui, ainda não, o Espírito ainda não me revelou. Mas, meu irmão, não perca seu tempo. Eu gosto tanto de fulano, ele fala mal de mim, eu não gosto mais. Não, continue gostando, meu irmão. Não perca seu tempo, é bobagem. Você não é o que ela diz que você é o que Deus diz que você é. Ou você acredita em Deus, ou você acredita nos outros. Escolhe o que é melhor para você. Eu acredito em Deus, no que Ele pensa a meu respeito, no que Ele diz sobre mim. As pessoas falam mal da gente. O samaritano certamente pensou: esse cara não gosta de mim, não gosta dos meus irmãos, me acha menos do que ele se acha melhor do que eu, acha que eu não tenho valor, eu vou ser igual a ele. O samaritano falou: não, senhor, não, senhor. Você toma decisões baseado no que os outros pensam ou falam de você, ou no que Deus diz que você é? Como é que você toma a sua decisão, as suas decisões? Vou te contar uma história rápida aqui. Quando eu fui para Macaíba, uma das primeiras reuniões que nós fizemos lá, no meio da reunião, uma pessoa, ela pediu a palavra lá e tudo, estou falando de muitos anos atrás, né? E falou bem assim, aí tendo uma conversa franca, um bate-papo super aberto lá, para as pessoas nos conhecerem, ninguém conhecia a gente e tal. E aí um cara lá pegou e falou bem assim: rapaz, vou falar a verdade para o senhor. Quando me disseram que era o senhor que vinha para cá, eu desanimei logo. Não vou com a cara do senhor. Eu ia até brincar com ele e falar bem assim: não vá com ela, vá de carro, de moto e tal. Mas o cara estava, eu vi que ele realmente estava exaltado. Falei: não é a hora, não é a hora. Ia fazer igual o Zagalo: você vai ter que me engolir. Mas não era a hora também. Mas eu ouvi isso, né? Estava Eric e eu lá. Para resumir, quando o pastor me chamou de volta para cá, ninguém chorou lá, só esse cara, igual uma criança. Eu tive que falar para ele: rapaz, tu é um homem ou é um rato, hein? Porque nessa época a gente já tinha mais intimidade e tal, né? Todo domingo ele estava na minha casa tomando café comigo. Isso já há meses, eu fiquei lá 2 anos ao todo. Há meses. Tinha dia, ele deve estar no culto agora, então não está assistindo. Tinha dia que eu nem queria que ele fosse, porque eu queria descansar, tirar um cochilo. Estava lá o cara. Ele e a esposa dele, às vezes o filho dele ia também. Todo domingo. Era uma bênção. Tem gente que não gosta da gente, mas também tem gente que não conhece a gente. Enfim. Se eu fosse me preocupar com isso, eu tinha virado para o pastor, vou ter que voltar, porque tem um cara lá que não... aqui nessa aqui igreja, ele está aqui ainda, no final do culto me procurem que eu digo quem é, viu? Ele dizia bem assim para mim uma vez, não sei se ele está aí, deixa eu olhar aqui, não estou vendo ele aqui, acho que ele não está aqui hoje não. Ele disse para mim uma vez bem assim: pastor, quando dava a hora de alguém pregar, que eu via que o senhor levantava, minha vontade era pegar e ir embora. Eu falei: cara, eu prego tão mal assim? Não, é porque eu não gostava do senhor mesmo. Rapaz, esse cara hoje é um grande atleta, inclusive ele é um grande atleta. Esse cara hoje, ele vai ser auxiliar no Casados para Sempre aí. Caminha conosco assim, tem um enorme respeito por mim, por ele, pela esposa, filho, enfim. Meu irmão, a vida é assim. Se você for ficar se preocupando e parar, o judeu tinha morrido. O judeu tinha morrido. O final dessa história seria outro, amém? Não seria esse que a gente está narrando aqui. Pessoas comuns, nada extraordinárias, podem mudar a vida dos outros. Eu falo de nós. Não importa o que digam que você é, não importa. Eu garanto a você, mas garanto sem medo de errar, você é uma pessoa escolhida por Deus para fazer diferença na vida dos outros. Eu garanto isso para você. Deus te levantou para fazer diferença na vida dos outros. Pode acreditar nisso. Você foi feito para isso, criado para isso. As suas decisões têm o poder de abençoar a vida das pessoas.
Toda vez que você decidir, as suas decisões podem abençoar, pode salvar a vida de alguém. Nunca esqueça disso. As pessoas importam. Ter a aprovação de Deus é melhor do que ter a aprovação dos outros. E não tome decisões baseadas no que os outros dizem de você. Tome baseado no que Deus diz ao seu respeito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. No final da história, ninguém se lembra do sacerdote, ninguém se lembra do levita, mas quando você pergunta assim, quem se parece com Jesus nessa história? O bom samaritano. O samaritano, ele tinha uma característica, ele era bom. Esse é o nome da história, a parábola do bom samaritano. Então não importava o que o judeu pensava dele, porque Jesus disse que ele era bom, e ele age dessa maneira, ele age como que ele era bom, porque naquele momento, o samaritano, ele foi socorro na vida daquele judeu, ele foi resgate na vida daquele judeu, ele foi restauração na vida daquele judeu, ele foi Jesus na vida daquele judeu, uma pessoa simples, comum, nada extraordinária, fez diferença na vida daquele homem. Isso mostra para nós que nós podemos fazer diferença na vida dos outros
nós podemos ser Jesus na vida das pessoas. Amém? Amém, meus irmãos, pode sentar, nós vamos encerrar. Se você teve o seu coração tocado, incomodado por Jesus essa noite, se você sentiu a presença dele nesse lugar, e eu sei que você sentiu, eu quero convidar você a caminhar com este Jesus que foi pregado aqui essa noite. Um Jesus como esse samaritano que ele cita. Nós aqui somos uma igreja de pessoas comuns, amém? Não tem ninguém extraordinário aqui, ninguém. Mas em Deus, nós podemos muito, muito. Em Deus, cada um de vocês pode muito mais do que o que você imagina. Eu posso muito mais do que aquilo que eu imagino. Amém? Se você que não tem caminhado com Cristo, não conhece Cristo, não sabe nem como é isso, quero te convidar essa noite a caminhar com Jesus, a experimentar Jesus. E para você entender um pouquinho de como isso funciona, não saia daqui, não vá embora sem passar pelo lounge. Lá você vai bater um papo rápido com os nossos voluntários. Você pode dizer para ele: olha, eu a partir de hoje eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero saber como é isso, eu quero conhecer isso. Ele vai te dar dicas preciosas de como iniciar essa jornada. E eu lhe garanto, você não estará sozinho nunca, a partir de agora. Nunca, em momento nenhum. Amém? Mais uma vez, pastor Pedro, quero que o senhor receba o abraço do tamanho do mundo dessa igreja, da igreja que Deus lhe confiou. Nós estamos ansiosos para o seu retorno, crendo que isso acontecerá. E até lá, estaremos aqui, trabalhando firmes, em nome de Jesus. Então receba o nosso abraço nesse dia dos pais. Todos os pais, mais uma vez, que Deus abençoe. É uma jornada maravilhosa, é bom demais, é gostoso demais ser pai. Eu comi muqueca hoje até explodir quase, não explodi porque eu estou aqui. Se eu tivesse explodido eu não estaria aqui, mas é meu prato preferido. A Érica sempre faz, eu comi, você não tem noção, meu irmão, eu passei mal.
eu pequei, pastor. Infelizmente já pedi perdão a Deus, mas eu pequei, porque depois eu comia falando, eu comia, meu Deus, aleluia, Deus é bom demais. Deus abençoe mesmo. Vamos orar, vamos encerrar o culto. Agora sim, fique de pé que nós vamos encerrar. Amado Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui neste lugar. Nós cremos que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra garante isso para nós. Quando 2 ou mais se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente. Muito obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado pela simplicidade da Tua palavra, pela simplicidade do Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor abra portas de emprego, Pai, para o Teu povo, para aqueles que têm buscado, Pai. Abençoe as famílias, abençoe os lares, Pai, em nome de Jesus. Restaure casamentos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que aquelas famílias que têm tido seus filhos, Senhor, desviados, fora do Evangelho, seja no crime, em drogas ou, Senhor, no mundo aí, sem a Tua presença, que eles possam voltar, cada um deles, todos eles, para os seus lares, para as suas casas. Que cada marido, Pai, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Pai. Que a esposa respeite o seu marido, Pai, em nome de Jesus. Pai, louvado seja, abençoe as famílias da terra, Pai. Abençoe as igrejas da terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os nossos políticos, os nossos governantes, todos eles, Pai, todos eles. Nós sabemos que políticos sérios, Senhor, pode sim fazer uma nação melhor. Nenhuma autoridade é dada a ninguém sem a Tua permissão, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te pedir também com muita humildade, na mesma paz, no mesmo amor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos leve agora para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, aleluia.